Olá, pessoal. Quero desejar a todos, desde já, uma boa aula. Espero que todos possam conseguir terminar esta videoaula com êxito, conseguindo resolver todos os exercícios e, principalmente, conseguindo adquirir e absorver todo o conhecimento que eu quero, através dessas aulas, dessas atividades, repassar para vocês, tá bom? Turma, antes de começarmos essa videoaula, vocês vão se deparar com a correção da atividade na qual nós paramos na nossa última aula, certo? Então, vocês irão fazer o seguinte, eu vou pedir no vídeo, na continuidade do vídeo, para que vocês façam a correção da última atividade que fizemos, vocês vão voltar na última atividade que fizeram, vão corrigir e só após fazer isso, essa correção minuciosa, vocês irão dar continuidade ao vídeo para que possam ver o novo conteúdo e fazer lá no finalzinho desse vídeo a atividade relacionada a este mesmo conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, passei duas atividades. A primeira era a atividade do livro, referente às estratégias de cálculos, que estavam presentes lá na página 48 e 49. Vocês iriam resolver então as questões 1, 2, 3 e 4, né? Então vamos lá, corrigi-las. Inicialmente vocês tinham dessa maneira, estratégia de cálculo, e na questão 1 dizia da seguinte forma, observe o esquema ao lado e faça o que se pede. Então nós podemos observar aqui, ó, campo bonito, que está localizado bem aqui. Aqui nós temos o campo aberto, que está localizado bem aqui. E aí nós temos alguns caminhos, né? A dizia assim, descubra sem fazer cálculos o caminho mais curto para ir de Campo Bonito a Campo Aberto. Explique como você pensou para escolher esse caminho. Bom, era simples, o caminho roxo e o amarelo. Por que, professor, o caminho roxo e o amarelo? Porque eles estão quase que em linha reta, né? Já o outro tem mais curvas, observe. E, consequentemente, fica mais distante. Então, o correto seria justamente dessa forma, caminho amarelo e caminho roxo. A B dizia da seguinte forma, calcule aproximadamente a distância em quilômetros do caminho mais curto, ou seja, temos que encontrar aqui um resultado aproximado, não necessariamente exato, mas que fosse próximo. Então, nosso cálculo deu justamente isso aqui, ó, 340. Então, mas professor, eu coloquei um resultado um pouquinho menor, ou um pouquinho maior. Se for pouca coisa, diferença de pouca coisa, 350 km, 330 km, pode deixar da maneira que está. Se for menos ou mais que isso, aí você conserta e coloca da maneira que está aqui, 340, ok? Bom, questão 2. Então, pessoal, aqui nós temos a segunda questão. A segunda questão diz da seguinte forma, leia o diálogo e responda a questão. Nós temos aqui um diálogo entre Oscar e Olivia. E de acordo com o que eles conversaram, nós temos que definir ou falar de que forma Olivia poderia ter calculado mentalmente o resultado dessa adição. Bom, primeiro, ela pode ter adicionado 3.700 a 3.000, obtendo então 6.700. Como ela adicionou 3.000 em vez de 2.600, ela deve subtrair 400 de 6.700, encontrando então o seu resultado, 6.300, ok? Confira no seu livro, conserte se tiver errado alguma coisa e vamos partir para a próxima questão. Questão 3, calcule mentalmente o resultado de cada operação. Então nós tínhamos aqui na A, 15 mais 3 mais 17, que seria igual a 35. Na B, 35 mais 12 mais 15, que seria igual a 62. Na C, 180 mais 420 mais 15, seria igual a 615. Para concluir a questão 3, nós tínhamos 1.250 mais 260 mais 540. Fazendo este cálculo, nós encontraríamos então esse resultado aqui, 2.050. Confira aí, quesito por quesito. E se tiver acertado, parabéns. Errou, conserte, né? Continuando. Agora nós temos que fazer a correção da atividade do livro, que era referente à multiplicação que estava presente nas páginas 48 e 49. Nós iríamos então responder as questões 1, 2 e 3. Então vamos lá, né? Então, pessoal, questão número 1 tinha da seguinte forma. Maurício trabalha como guia em um parque turístico.
Nas visitas guiadas por ele, as turmas são compostas por 14 pessoas. No último ano, ele realizou 142 visitas guiadas. Quantas pessoas foram guiadas por Maurício neste último ano? Então, vocês teriam essa continha, após resolvê-la, ficaria da seguinte forma. 4 vezes 2 igual a 8, 4 vezes 4 igual a 16, ficou 6, subiu 1 para cá. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5, deu 568. E após multiplicarmos 142 por 1, ficaria 142. Lembrando que na multiplicação a gente acrescenta ou não este zero aqui. Não vai fazer diferença. Em seguida, faríamos a adição. Após fazermos essa adição, encontraríamos o seguinte resultado. 1.988 pessoas, né? Então, neste último ano, 1.988 pessoas foram guiadas por Maurício, ok? Questão número 2. Questão número 2, nós tínhamos as seguintes multiplicações, né? Após multiplicarmos, encontraríamos os seguintes resultados aqui na A. Ficaria da seguinte forma. 1 vezes 176, deu 176. 4 vezes 176, deu 7.040. Após fazermos a adição, encontraríamos o seguinte resultado, 7.216. A B, da mesma forma, faríamos uma multiplicação para encontrar este resultado, que ficaria exatamente assim, 2.806. A C, igualmente às anteriores, na multiplicação, ficaria da seguinte forma. Resultado, 8.424, ok? Vamos para a questão seguinte. Questão número 3. Luana e Vitor querem comprar a mesa e as 4 cadeiras mostradas na ilustração ao lado. Veja os cálculos aproximados que eles fizeram do preço total a ser pago pela mesa com cadeiras, né? Nós temos aqui a mesa em oferta em 12 vezes de 24. Nós temos também o diálogo entre Luana e Vitor, né? Após analisarmos bem, teríamos as seguintes questões. A. Qual é o resultado do cálculo de Luana e o de Vitor? O preço maior que 240 e o preço menor que 480. Já na B, dizia da seguinte forma. Qual desses cálculos você acha que está próximo do valor total a ser pago? Justifica sua resposta. Então, eu esperava justamente que vocês percebessem que o 12 está mais próximo de 10, que é mais próximo do que o 20. Portanto, o cálculo da Luana estaria o mais próximo de ser pago. Então, você colocaria como? Cálculo de Luana estará mais próximo do valor a ser pago. Essa seria a resposta. E qual é o preço total das mesas com as cadeiras? R$ 288, ok? Concluímos aqui a nossa correção, agora vamos para o conteúdo de hoje. Vamos trabalhar um pouco sobre as divisões, certo? E inicialmente eu vou colocar agora um videozinho explicativo para vocês e quero que vocês assistam com bastante calma para que possamos partir então para nossas atividades relacionadas às divisões, ok? Então vamos lá para o vídeo. Representações da divisão. Como é que a gente representa uma operação de divisão? Existem 4 formas básicas. A gente pode representar através de uma barra, com 2 pontos, através de uma fração, importantíssima essa forma, através de uma barra e, finalmente, através de 2 pontos. A forma de fração e a forma de 2 pontos são as mais importantes para a gente, são as formas que a gente mais usa. Então é importante que você se acostume com a segunda e com a quarta forma. Nomenclatura. Vamos supor que você tenha 23 dividido por 4, dando como resultado 5, e o resto da divisão valendo 3. De novo, 23 dividindo por 4, o resultado deu 5, e o resto da divisão, ou seja, o que sobrou, foi o 3. Então, pessoal, a gente pode falar que o 23 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 5, que é o resultado, é o quociente, e finalmente o que sobrou, resto, dividendo, divisor, quociente e resto.
Gente, existe uma relação importantíssima entre esses 4 elementos. Qual que é a relação? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Olha só, 23, dividendo, correto? Correto. Se você pegar o divisor e multiplicar pelo quociente, ou seja, se você pegar o 4, multiplicar pelo 5, quanto que vai dar? Vai dar 20. Se você pegar esse 20 e somar com o resto, que é 3, vai dar quanto? 23. Ou seja, divisor vezes o quociente mais o resto vai dar o mesmo resultado que o dividendo. Olha só, 4 vezes 5, 20, mais 3, 23, que é o mesmo resultado. Conclusão, dividendo vai ser divisor vezes o quociente mais o resto. Gente, importantíssima essa relação. Cuidado para não esquecer isso. Método de cálculo. Como é que a gente faz a divisão? Para fazer a divisão, você sempre, pessoal, sempre vai começar olhando o divisor, ou seja, o cara que está do lado direito. Gente, qual que é o cara que a gente tem aqui do lado direito? É o 2, correto? Correto. Gente, esse 2 tem quantos algarismos? Tem um algarismo. Então, eu começo a minha divisão pegando um algarismo do lado esquerdo. Nerk, por que você vai começar a divisão pegando um algarismo do lado esquerdo? Porque nós temos um algarismo aqui. Agora uma dica. Se esse algarismo, se essa quantidade de algarismos que eu pegar for menor que o divisor, eu tenho que pegar mais um algarismo. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. Correto? Correto. Se aqui fosse 1, você concorda que 1 é menor que 2? Sim, 1 é menor que 2. Então você teria que pegar mais um algarismo. Você pegaria, no caso, 2 algarismos. A gente vai ver vários exemplos disso, mas já se acostuma a pensar dessa forma. Então vamos lá, gente. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É 1, correto? Correto. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. Tá aqui, ó. O que eu faço agora? Então, 1 vezes 2 deu 2. Correto? Correto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma continha de subtração. 2 menos 2 vai dar 0. É sempre assim, pessoal. Multiplica, passa para o outro lado, faz continha de subtração. A gente vai fazer isso de novo. Então, olha só. 1 vezes 2 deu quanto? Dá 2. 2 menos 2 dá 0. Gente, fiz a conta. O que eu vou fazer? Baixa o próximo algarismo. Sempre assim. Terminou de fazer a continha de subtração, baixa o próximo número. Então, vamos baixar o 4. E faço a mesma coisa. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? É 2, correto? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, o que a gente pode fazer? 2 vezes 2 dá 4. Então, posso colocar 4 aqui embaixo e repito o passo anterior, ou seja, coloco um sinal de menos. Mesma coisa, pessoal. 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. Depois que eu fiz a continha de menos, o que eu faço mesmo? Baixo o próximo número. Você vê que é repetitivo, é sempre assim. Faz a continha de menos, deu um resultado, coloca, baixa, né, o próximo número. Faz a continha de menos, deu o resultado, baixa o próximo número, até você acabar. Então vamos lá, gente. A gente vai baixar agora o 8. Baixando o 8, pessoal, qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 8? É o 4, correto? 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 8 menos 8 deu 0. Opa, eu posso parar a conta por aqui, porque deu 0. Nós temos então o caso de divisão exata. Por que eu sei que é divisão exata? Porque o resto é 0. Lembre-se, sempre que o resultado de uma divisão, ou melhor, sempre que o resto da divisão for 0, isso significa que nós temos uma divisão exata. Ou seja, 248 dividido por 2 é exatamente 124. Ou seja, se você tiver 248 balas e quiser dividir para duas crianças, cada uma dessas duas crianças vai receber 124 balinhas. Beleza? Beleza. Então, como eu disse para vocês, divisão exata. Continuando, pessoal. Agora a gente vai ver o método de cálculo simplificado. Por que isso? Deixa eu voltar um pouquinho. Você viu o tamanho desse trem? Ficou enorme, né? A gente coloca uma conta de... A gente faz uma subtração, coloca o resultado, isso acaba aumentando muito o tamanho da conta. Dá pra gente simplificar um pouquinho mais. Vamos ver.
248 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito, aqui temos um algarismo, então eu começo pegando um algarismo. Se esse algarismo que eu peguei for menor do que o divisor, eu pego mais um algarismo. Só que como não é o caso, eu vou pegar o 2 mesmo. Então vamos lá. 1 vezes 2, qual que é o número que multiplicado por 2 dá 2? É 1, correto? Correto. Então vamos lá. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos 2 dá 0. Nerk, não entendi. Tá vendo que eu coloquei o 0? Eu fiz exatamente o seguinte, olha só. Aqui a gente fez 2 menos 2 dando 0. Eu não coloquei esse 2, eu fiz de cabeça. Para quê? Para não ficar tão grande a nossa conta. Então, ao invés de colocar a subtração, eu coloco direto o resultado da subtração, que é o 0. Então, de novo. Aqui nós temos qual que é o número que multiplicado por 2 dá 2. É 1, correto? Então, ó, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos o 2 que foi vai dar quanto? Vai dar 0. Tá vendo como é mais enxuto? Baixa o 4. Pessoal, 4. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? É o 2, correto? Então olha só. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 0. Eu já coloco direto o resultado da subtração. Fiz a conta, pessoal. Baixa o próximo número. É sempre assim. Fez a conta de menos, baixa o próximo número. É sempre assim, não muda nunca. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 8? É o 4, correto? Porque 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Percebe como a conta ficou muito mais enxuta? Pois é, então esse é o mesmo método de cálculo que a gente fez no caso anterior, só que ele é simplificado. A gente não coloca todas as etapas. A gente elimina as subtrações e coloca diretão o resultado. Tranquilo? Tranquilo. Então, novamente, nós temos, obviamente, nós temos um resultado exato, porque no resto nós obtivemos o quê? 0. Sempre que o resto da divisão for 0, o que nós temos? Divisão exata. Agora sim, vamos lá. Divisão com o resto inteiro. Vamos ver agora um caso que é mostrado aqui no título. 27 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Eu sempre começo olhando pro divisor. Gente, quantos algarismos tem no divisor? Tem um. Então eu começo pegando um algarismo da esquerda. Correto? Correto. Se esse algarismo que eu pegar for menor que esse 2, eu pego mais um. No caso, eu pegaria o 17. Né? Se aqui fosse 1, eu pegaria mais um algarismo. Como 2 é igual a 2, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é que esse algarismo que eu pegar seja menor que esse. Aí não dá para fazer a conta. Tranquilo? Tranquilo. Então olha só, gente. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto do 2? É 1, correto? Correto. Então, ó, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos 2 vai dar 0. Fiz a continha de menos, baixo 7. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 7? Aí é que está o grande problema. Gente, se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 2, vai dar 6. Correto? Correto. E se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Você concorda comigo que 4 vezes 2 passa de 7? Não dá, né, gente? O número que, multiplicado por 2, chega mais perto do 7 é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 dá 6. Se eu colocasse 4 aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. Passa do 7. Eu tenho que colocar o número que multiplicado por 2 chegue o mais próximo possível do número que eu quero, sem passar desse número. Qual que é o número que faz isso nesse caso? É o 3. Então, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 7 menos 6, pessoal, quanto que dá? Dá 1. E esse é o resto da minha divisão. Ou seja, se eu pegar 27 e dividir por 2, o resultado vai dar 13 e o resto da divisão vai ser 1. Tranquilo? Após concluir o vídeo, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão, no livro de vocês, o livro didático de matemática, nas páginas 53 e 54, resolver as questões relacionadas à divisão. As questões 1, 2 e 3. Essa será a nossa atividade de hoje. Correção vai se dar da seguinte forma: vocês irão mandar os registros através do WhatsApp para mim,
E na próxima videoaula estarei também lançando o gabarito e a correção dessas atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. Bons estudos e um bom aprendizado. Abraço!